Irmãos e irmãs, a liturgia do 19º domingo do tempo comum tem como tema fundamental a revelação de Deus. Nos fala de um Deus apostado em percorrer de braços dados com os homens e mulheres os caminhos da história. A peregrinação de Elias ao Sinai, Horebe, é uma espécie de regresso aos inícios. Com Elias é todo Israel, esse Israel infiel à aliança que se deixou seduzir pelos cultos cananeus, que regressa às suas origens, ao lugar do seu compromisso inicial com Deus. A primeira leitura convida os fiéis a regressarem às origens da sua fé e do seu compromisso, a fazerem uma peregrinação ao encontro do Deus da comunhão e da aliança. E garante que o fiel não encontra esse Deus nas manifestações espetaculares, mas na humildade, na simplicidade, na interioridade. Na história de Elias, na história de qualquer profeta, a descoberta de Deus leva ao compromisso, à ação, ao testemunho. E depois de encontrar o Deus da aliança, aceito comprometer-se com Ele? Será que estou disposto a cumprir a missão que Ele me confiou no mundo? Estou disponível para o testemunhar no meio dos meus irmãos, das minhas irmãs? E o Evangelho de hoje nos apresenta uma reflexão sobre a caminhada histórica dos discípulos enviados a outra margem, a propor aos homens e mulheres o banquete do reino. Nessa viagem, a comunidade do reino não está sozinha, à mercê das forças da morte. Em Jesus, o Deus do amor, o Deus da comunhão, vem ao encontro dos discípulos, estende-lhe as mãos, dá-lhes a força para vencer a adversidade, a desilusão, a hostilidade do mundo. Os discípulos são convidados a reconhecê-lo, a acolhê-lo, a aceitá-lo como Senhor. A oração de Jesus, que em São Mateus antecede os momentos de prova, nos convida a manter um diálogo íntimo com o Pai. É nesse diálogo que os discípulos colherão o discernimento para perceberem os caminhos de Deus, a força para seguir Jesus, a coragem para enfrentar a hostilidade do mundo. Já na segunda leitura deste domingo, sugere que esse Deus, apostado em vir ao encontro dos homens e mulheres e revelar-lhes o seu rosto de amor e de bondade, tem uma proposta de salvação que oferece a todos. Convida-nos a estarmos atentos às manifestações desse Deus e não perdermos as oportunidades de salvação que Ele nos oferece a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Uma das coisas que impressiona nesse texto é a forma como Paulo sente a infelicidade do seu povo. A obstinação de Israel em recusar a salvação o faz sentir uma grande tristeza e uma dor contínua no coração. Todos nós conhecemos irmãos e irmãs, mesmo batizados, que recusam a salvação que Deus oferece, ou que pelo menos vivem numa absoluta indiferença face à vida plena que Deus lhe quer dar. Como nos sentimos diante deles? Ficamos indiferentes e achamos que não é nada conosco? Deixamos-nos contaminar por essa indiferença e escolhemos com eles caminhos de egoísmo, de autossuficiência? Ou sentimos que é nossa responsabilidade continuar a testemunhar diante deles os valores em que acreditamos e que conduzem à vida plena e verdadeira? Este texto de Paulo nos propõe também uma reflexão sobre oportunidades perdidas. Israel, apesar de todas as manifestações da bondade, do amor de Deus, que conheceu ao longo de sua caminhada pela história, acabou por se instalar numa autossuficiência que não lhe permitiu acompanhar o ritmo de Deus,
nem descobrir os novos desafios que o projeto da salvação vem colocando em cada fase aos homens. O exemplo de Israel faz-nos pensar nos nossos compromissos com Deus. Por isso, é preciso rezarmos sempre, pedir ao Cristo Jesus, esse nosso irmão maior, que se fez carne, mesmo quando somos ameaçados pelas tempestades da nossa terra e a barca de tua igreja é sacudida pelas vagas, nós te pedimos, nós te bendizemos, por causa da tua ressurreição, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Com Pedro nós te suplicamos, salva-nos, dá-nos o teu espírito de confiança para nos conduzir contigo pelos caminhos da vida. E que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.